está aqui no nosso meio, glória a Deus. Ainda reforçando ou lembrando que nós também temos todos os domingos, a partir das 18h30, naquela sala de reunião lá em cima, tem um grupo de pessoas orando. Toda a igreja está convidada. Não é uma reunião de oração de mulheres. É uma reunião para toda a igreja. Nós estamos aqui clamando pelo culto, clamando pela nossa nação e clamando pela tua vida, pela nossa vida. E se você quer participar conosco a partir das 18h30, lá em cima, se não tiver ninguém, entra, a salinha vai estar aberta, vai ter lugar para sentar. Comece a orar, comece a desenvolver, a exercitar uma vida de oração, porque a oração, ela é a nossa vida, o nosso alimento, o nosso ar. Nós não podemos viver, nós não podemos deixar de ser sustentados e continuar com os desafios desse mundo, dessa vida, se não for através de uma vida de oração. Amém, queridos? Vamos exercitar. Jesus, Ele nos deu tanto exemplo, ele sempre se retirava para orar, Ele priorizava estar na presença de Deus em oração. E hoje o nosso tema é discípulo ou seguidor. Então, como discípulo de Jesus, mais um desafio, vida de oração. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias, deixar aberto em Lucas, no capítulo 9, e depois nós voltamos para conversar sobre discípulo. Você é um discípulo, eu sou um discípulo ou um seguidor? Vamos abrir então Lucas 9, vamos orar. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra, de ler essa palavra, Senhor, e de tomar posse de tudo aquilo que ela tem para nós. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é uma espada que entra, Senhor, e vai penetrando, dividindo juntas e medulas, vai até o mais profundo do nosso ser. Só a palavra do Senhor pode transformar a nossa vida, e nós te damos graças por ter acesso a essa palavra, por tê-la conosco e no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler o texto, queria falar rapidinho sobre a diferença entre seguidor e discípulo, né? Nós precisamos entender essa diferença. Não é uma mensagem nova, mas é algo que nós precisamos estar sempre relembrando, porque nós temos uma facilidade de esquecer as coisas, e normalmente as coisas boas, né? As coisas ruins a gente está sempre trazendo à tona, mas as coisas boas, normalmente a gente tem essa tendência de esquecer. Então nós vamos estar batendo um pouquinho mais sobre o tema discípulo ou seguidor. Vamos fazer uma pequena diferença para a gente entender. Primeiro, o que é um seguidor? Lá no dicionário diz assim, que seguidor é todo aquele que segue, claro, alguém ou alguma coisa. Então é bom a gente diferenciar, porque nós entendemos bem esse tema ou essa situação, porque nós somos seguidores de alguma coisa nas redes sociais, não é verdade? Não é? Todo mundo aqui que tem acesso às redes sociais segue alguma coisa ou alguém. Então, quando você segue alguma coisa ou alguém, normalmente você não tem muito compromisso. Você segue se você quiser, se você não quiser, você deleta, no caso das redes sociais. Ou então, normalmente, a gente segue alguma coisa ou alguém que vá nos trazer algum certo benefício. Bom, então eu vou ficar no pé daquele camarada porque ele pode me dar um emprego. Ou eu vou ficar, lá principalmente na faculdade, né, na escola, no colégio, eu vou ficar perto daquele menino, daquela menina, porque ele é popular. E aí eu estou no meio do popular também. Então, normalmente, quando a gente segue alguém, a gente segue alguma coisa, normalmente é para trazer benefício próprio para a gente. O que eu vou ganhar com isso? Seguindo alguém, seguindo alguma coisa, o que eu vou ganhar com isso? Esse é mais ou menos o perfil do seguidor. Jesus, no começo do seu ministério, ele tinha muitos seguidores. Por quê? Porque Jesus começou a beneficiar esses seguidores. Ele curava, ele fazia sinais e maravilhas. Jesus amava, estava sempre pronto. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus porque
Na época, Roma oprimia muito e eles esperavam um libertador, esperavam um Messias. Então, era algo extraordinário. A pessoa de Jesus era algo sobrenatural e extraordinário. Então, ele tinha muitos seguidores, muitos. E, normalmente, hoje, nos tempos de crise que a gente está passando, nós vemos que há, assim, um crescente dentro da procura das igrejas por causa do que Jesus pode fazer por nós, né? Se nós sondarmos bem o nosso coração, se a gente mesmo entrar na presença de Deus, a gente vai entender se a gente está seguindo Jesus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode nos proporcionar. Então, num tempo ou em meios de crise, as igrejas estão abarrotadas de seguidores. Tem os prós e tem os contras. Os contras é que as pessoas estão buscando só o que Deus pode fazer. E os pós é que no momento de crise é um momento propício para a proclamação do Evangelho. Porque as pessoas estão mais sedentas, os corações estão mais quebrantados. Sofrimento é um dos meios que Deus usa para agregar as pessoas até a pessoa dele. E discípulo? Discípulo, na língua portuguesa, significa imitador, aprendiz, aquele que age como seu mestre ou pensa como o seu mestre. Já a palavra discípulo, ela traz mais um tom de compromisso, de fidelidade, de submissão. Completamente diferente se nós formos comparar da palavra seguidor. O seguidor, ele segue quando ele quer e quando lhe convém. O discípulo, ele tem um compromisso com a pessoa que ele está seguindo, e no caso aqui nós vamos estar falando é a pessoa de Jesus Cristo. Poucos foram os discípulos, mas que fizeram uma grande diferença. Nós vemos que foram muitos poucos os discípulos, e não só dentre os 12, mas alguns discípulos que mais de pertinho seguiram Jesus, mas que fizeram uma grande diferença. E nós sabemos, irmãos, que não é o número de crentes ou de aglomeramento de pessoas dentro de uma comunidade que vai determinar o nível de comprometimento desse aglomeramento com a pessoa de Jesus. Somente o discipulado, somente uma transformação de vida, somente uma submissão a Jesus, a pessoa do Espírito Santo, vai fazer com que esse aglomerado de gente chamado igreja, reunião, que está acontecendo aqui hoje, somente isso vai fazer a diferença. Somente isso vai trazer paz à nossa nação. Amém, queridos? A igreja de Jesus Cristo é a resposta para o Brasil. Não é pretensão. E não estou dizendo que tem que ter presidente crente, não. Não é isso, não. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem a resposta para o mundo. Por quê? Porque dentro da igreja de Jesus Cristo existem pessoas comprometidas, pessoas que dão as suas próprias vidas, que são chamadas de discípulos. Amém, queridos? É esse tipo de pessoa que nós precisamos ser a cada dia. Discípulos. E nós precisamos estar sempre avaliando os nossos corações e perguntando para nós mesmos: eu tenho sido um seguidor de Jesus Cristo ou eu tenho sido um discípulo de Jesus Cristo? Por isso a nossa oração como igreja, como liderança, é que nós hoje saiamos entendendo e reavaliando o nosso comprometimento com a pessoa de Jesus, que vai além da nossa própria pessoa. Muitas vezes o comprometimento com Jesus, no discipulado, não vai te trazer sucesso. Pelo contrário, mas nós precisamos entender que esse é o estilo de vida que Jesus quer para nós.
que Jesus deixou para os seus discípulos e que Jesus deixou para a sua igreja, nós. Amém, queridos? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, 23. E abra também em João capítulo 13, e nós vamos estar lendo alguns desses versículos. Lucas capítulo 9, 23 diz assim: Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E o outro texto está em João, no capítulo 13, nos versos que estão ali no quadro. 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora, lá no verso 12. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Verso 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E o 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nós estamos sendo discípulos sempre, desde sempre, desde a nossa meninice. Nós estamos sendo discípulos de alguém, de alguma coisa. Carregamos uma herança, né? As pessoas olham para a gente e dizem assim: nossa, você fala igualzinho teu pai, ou você chora igualzinho a tua mãe, ou o seu bisavô cruzava as pernas assim, né? Isso são condutas aprendidas, são coisas herdadas e aprendidas também num discipulado que nós fazemos, recebemos e podemos passar para os nossos filhos. Por isso que tem coisas que a gente vê na nossa vida se reproduzindo na vida dos nossos filhos. Algumas coisas boas, que normalmente a gente esquece, e algumas coisas ruins, que normalmente a gente está sempre se lembrando. Se é bonito, puxou para a mãe. Se é feio, puxou para o pai. Não é? Quem já não ouviu isso, não é verdade? Então, nós estamos sempre sendo discipulados na nossa vida. É o cantor que a gente gosta, é o ídolo lá que a gente se assemelha, são os nossos professores que nos passam, né? São pessoas que nós admiramos constantemente. Nós estamos sendo discipulados. Mas a questão é a seguinte: quando o Senhor nos chama para o seu discipulado, o dele, a nossa história passada precisa ser reavaliada. Reavaliada à luz da palavra. Porque agora, nessa nova vida, quando eu recebo um novo coração em Cristo Jesus, eu já não sou mais aquela herança herdada, já não influencia mais na minha vida. Porque eu passei a ser o discípulo de uma única pessoa. Não é mais o meu pai, não é mais a minha mãe, não é mais os meus professores, seja lá quem for. Quando eu tenho um encontro com Jesus e eu entro no reino de Deus através da rendição do meu coração e da minha vida a Ele, eu passo a obedecer a uma única pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Posso seguir os seus conselhos, ler a palavra, saber o que eu tenho que fazer, mas eu vou ser realmente discípulo. Quando eu digo discípulo, é discípulo e discípula, tá? Discípulo. Eu vou ser realmente discípulo quando eu obedecer. Porque nós temos muitos conselhos na palavra de Deus, mas enquanto nós não obedecemos, são apenas conselhos, bons conselhos, que às vezes a gente lembra e que às vezes a gente não lembra. Então,
Nós precisamos, a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos reavaliar o tipo de discipulado. Hoje eu preciso pautar e colocar nossa vida, a minha vida na presença de Deus e dizer, Senhor Jesus, eu sigo o Senhor. É o que o Senhor mandar, custe o que custar. Amém, queridos? E vamos lá então, Lucas capítulo 9. Esse relógio são 5h20? Meu Deus, que horas são? Por favor, para eu não me perder. Não são 5h20? São 8h40? Me avisa. Quando faltar 5 minutos, me avisa, por favor. Então, em Lucas 9:23, diz que nós somos chamados para. São alguns temas que nós colocamos ali. Se você quiser preencher o esqueleto, que está tudo na página da comunidade. Nós somos chamados para ir após Ele, unir-se a Ele, ser um com Ele. O que acontece na nossa vida quando nós entregamos para Jesus é um casamento, é uma aliança. Você tem uma aliança que teve um começo na sua conversão, mas não tem fim, é uma aliança. Então, nós precisamos ir até Ele, naquele momento que a gente entrega a nossa vida, que a gente se une a Ele, o nosso desejo é agradar a Ele. Qual é a esposa e esposo que quando se casa, pelo menos quando se casa, tem o desejo ínfimo de agradar ao seu cônjuge? Quando nós nos casamos com Jesus, Ele é o noivo, nós somos a noiva. Nosso desejo é agradar ao nosso querido amado Senhor. Então, nós somos chamados para ir após Ele. Nós somos chamados também para negar a si mesmo. Aqui denota um tom de amar o Senhor acima de tudo. Queridos, nós não vamos conseguir por nós mesmos amar o Senhor acima de tudo. Nós mal conseguimos amar a nós mesmos. Não é verdade? Muitas pessoas não se amam, estão se punindo, se machucando. Então, como que nós vamos amar o Senhor acima de tudo? Isso é uma obra do Espírito Santo. A nossa vida é um milagre. Olhe para você e diga para você no seu coração agora, eu sou um milagre. Porque a conversão, a mudança de vida é um milagre. É uma obra, não sei se a gente tem a palavra rema, que não sei se caiu ainda no nosso coração, eu às vezes não consigo entender. Que é um milagre. Que eu aceitar Jesus foi uma obra do Espírito Santo, porque eu não quero aceitar Jesus. Eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero seguir Jesus, eu quero viver minha vida. Quando eu digo eu, estou dizendo nós, porque nós somos corpo de Cristo. Não estou sozinha nessa, tá bom? Não estou sozinha nessa. Então, queridos, eu não quero mesmo. Nós não queremos. De jeito nenhum. Mas o Espírito Santo te toca. E quando o Espírito Santo faz uma obra no teu coração, poderosa, transformadora, renovadora, ninguém pode impedir, nem você mesmo. Nem você mesmo pode impedir. Porque é uma obra, agora eu sei que são 8h40. Porque é uma obra do Espírito Santo. Não é tua, não é minha, não é dos pastores, não é da liderança dessa igreja. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para orar por você, para interceder, para levar você até a presença de Deus como sacerdotes, mas é uma obra do Espírito Santo. Ele vai tocar no teu coração, Ele é que te convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Como nós vamos conseguir nos convencer? Nós nos achamos os bons. Eu me acho muito boa, muito santa às vezes, que nem preciso de oração. Então, queridos, lembre-se sempre disso. Você é um milagre. A sua vida é um milagre. Somos chamados também para tomar a cruz.
tomar a cruz. Minha cruz não são as crises, nossa cruz não é o Brasil. Eu moro nesse Brasil varonil. Minha cruz é morar aqui nessa terra. Queria tanto ir embora daqui. A sua cruz não é o Brasil. A sua cruz não é o seu cônjuge. Carregar a cruz não é o seu trabalho, o seu chefe. Carregar a cruz não é a sua sogra. Coitada da sogra. Ninguém fala dos sogros, só das sogras. Ela não é a sua cruz. Aqui Jesus está falando, o contexto aqui, Jesus está falando de um condenado que pega, todo condenado naquela época exigia-se morte e morte de cruz. Não era como hoje não, que são presos e daí um pouquinho saem, dão um dinheirinho, saem, ou fazem alguma delação e saem. Não, antigamente todo o crime era de morte e morte de cruz. Então, o contexto que Jesus está dizendo aqui é um contexto de um condenado que está levando a sua cruz involuntariamente. Ele não quer ir. Quem quer morrer na cruz, literalmente? Ele está levando. E o contexto que Jesus está dizendo para nós aqui é que o verdadeiro discípulo, ele leva a sua cruz voluntariamente. Eu vou porque eu quero. Eu quero seguir Jesus. Eu quero aceitar os desafios que é viver uma vida cristã santa e pura diante do Senhor. Então isso é voluntário. Não vá seguir a Jesus como um condenado carregando a cruz e dizendo assim, coitadinho de mim, eu não comprei aquele carro que eu queria. Que carro? Eu queria tanto aquela casa. Que casa? Você não quer nada. Você já tem tudo. Que carro, que casa, nada pode se comparar ao que Jesus já fez por mim, por você. O que é um carro? Que com 70 mil quilômetros, sei lá, 90 já não presta mais. O que é uma roupa que uma traça pega lá no guarda-roupa e você pensa assim, emagreci, vou pôr aquele vestido, você abre o vestido e está todo rasgado? O que é isso? Quando a gente toma a nossa cruz e segue Jesus, é uma tarefa pessoal, é uma tarefa diária e é um privilégio. É um privilégio, porque nós somos discípulos de um Deus vivo e um Deus verdadeiro. É um privilégio, porque as coisas, eu posso ter o carro, eu posso ter a casa, eu posso ter quantas roupas eu quiser, mas não são essas coisas que vão me fazer seguidor ou discípulo de Jesus. Eu não vou ser feliz porque eu tenho isso, eu vou ser feliz. Nós vamos ser felizes porque nós temos o Senhor Jesus e nós andamos após Ele. E nós somos discipulados por Ele. Nós somos consertar, é Ele que conserta a nossa vida, é Ele que dirige, é Ele que transforma numa vida de discipulado. Somos chamados também para segui-lo, tomar a cruz e para segui-lo. É um estilo de vida. Se é um estilo de vida, as pessoas precisam ver em nós essa diferença. Essa diferença não é por alguns talentos que nós temos, algumas coisas pessoais que nós herdamos, boas, mas as pessoas precisam ver em nós a pessoa de Jesus. Então as pessoas têm que olhar para nós, não pelo que a gente pode oferecer, ou pelo que a gente é. Nossa, como ela canta bem, como ela fala bem, ou como ele é um bom médico. Sim, são talentos herdados do Senhor, glória a Deus por isso. Mas as pessoas precisam olhar para nós e querer seguir o Jesus que habita em nós. O Deus que habita em nós. E não aquilo que nós somos. E que possamos dar às pessoas. A palavra-chave aqui, eu não coloquei aí, mas se você quiser anotar, é rendição. A rendição significa ato de render-se a alguém. Eu só vou conseguir tudo isso na minha vida, ir após Ele, negar-me a mim mesmo, tomar a cruz e segui-lo, se eu me render. Enquanto eu achar que eu posso fazer tudo isso, e muito mais que a palavra de Deus diz, com as minhas próprias forças, eu jamais vou conseguir. Mas quando eu me rendo,
Aí eles perguntam, mas você não tem que fazer nada? Você tem só que se render. E deixa Deus fazer em você. Mas não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. Você tem que se render. Aí Ele vai fazer através de você. Ele vai te dar fome pela palavra. Ele vai fazer você ler mais a Bíblia. Ele vai fazer você estar nos cultos. Ele vai fazer você ter amor de estar na célula. Ele vai fazer você estar nas reuniões de oração. Ele vai fazer você ajudar o próximo, ter um coração voluntarioso. O que precisarem de você, você está à disposição. É Ele. Se renda. Senão você vai passar ano após ano fazendo as coisas tudo certinho, mas como um religioso que fazia tudo certinho, batia no peito e dizia assim, não sou como esse. Acabou. Para Deus não vale. Para Deus não vale os nossos esforços. Para Deus não vale você ficar lendo Bíblia, jejuando 24 horas. Não vale. Não vale. Se você não tiver um coração rendido, isso é palha. E na hora do fogo, que a gente chegar lá na presença do Senhor, que o fogo passar, vai queimar. Vai queimar. E tem gente que vai passar, eu fico, meu Deus, será que eu vou passar chamuscadinha aqui, né? Ficou um pouquinho. Porque é palha. Mas quando você se rende e deixa o Espírito Santo fazer em você, é prata, é ouro, é pedra preciosa. E quando chegar na presença do Senhor, vai se purificar e vai ficar melhor ainda. Amém, queridos? Amém? E agora, para a gente terminar, vamos lá em João 13. Volta lá em João 13, para a gente colocar em prática tudo isso que a gente está falando aqui. Cristo, deixa eu me achar aqui, queridos. Cristo, Ele mostrou como se faz. Você precisa se render ao Espírito Santo. Cristo mostrou como se faz. Verso 1 diz que Ele amou, fica com essa palavra, Ele amou e Ele amou até o fim. Até o fim. Toda a vida de Jesus, o seu ministério junto aos seus discípulos, Ele os amou até o fim. Jesus tinha todos os motivos para, talvez no primeiro ano do seu ministério, dizer assim para os discípulos, olha, vão catar coquinho, pega cada um o seu banquinho e saia de mansinho. Poderia ter feito isso, porque o povinho difícil. E quando Ele olha para nós, não é diferente não. O povinho difícil que é essa aqui. Ô pedra, osso duro de roer. Meu marido sabe disso, que é a pessoa, meus filhos também, que é os que mais convivem comigo 24 horas por dia, não tem como negar. Mas Jesus amou-os até o fim. Apesar de você, Deus te ama. Apesar de mim, Deus me ama. E esse amor, ele está em nós. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, você tem esse amor, você tem o fruto do Espírito, e um deles é o quê? É o amor. É o amor. Então você tem o Espírito Santo? Diga, tenho. Tenho. Você tem certeza que tem o Espírito Santo? Que aceitou Jesus? Tenho. Então você tem amor. Você pode amar com esse amor. Cristo mostrou como se faz. Cristo, Ele amou até... Não vou nem dizer isso, eu já disse tudo. Cristo, Ele mostrou como servir. Verso 12, diz que Ele serviu, Ele se reclinou. E Ele lavou os pés, tornou-se a reclinar-se à mesa e Ele serviu. Ele abaixou e serviu. Aí você pode dizer assim, nós precisamos servir ao próximo. A nossa vida precisa ser para servir uns aos outros. Nós precisamos servir na casa de Deus. A gente sabe que dentro da comunidade existem vários ministérios. Não é para você participar de mais um ministério, mas nós precisamos ter esse coração de servo. O coração de servo, ele pensa menos em si e mais nos outros. Esse é o coração de servo. E nós precisamos servir. Jesus deixou. Jesus mostrou como é que faz. Jesus mostrou também na humildade. No verso 14,
diz que, olha, eu, o Senhor, mestre, fiz isso, façam também. Por que Jesus mostrou humildade? Porque ele se abaixou e pegou aqueles pés sujos, chulezentos, não tinha pomadinha e nem talquinho para chulé naquela época, não. E eles andavam de sandálias e os pés eram muito sujos. Jesus se reclinou e lavou, como um ato também por causa da lei, lavou os pés do discípulo, preparando os seus discípulos. E ele disse assim, olha, faça a mesma coisa. Aí você pode estar pensando assim, isso é uma atitude de humildade. Não é essa atitude de se abaixar, de se prostrar e de lavar os pés. Porque Jesus, ele conhecia muito bem a sua identidade. Ele fez aquilo, mas ele sabia muito bem quem ele era. Ele não tinha problema com crise de identidade, não. Ele sabia que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado. E ele se abaixou, ele não tinha problema com a autoestima dele, e ele foi humilde, que é pensar menos de si, mas menos em si. O humilde, ele pensa menos de si, mas ele pensa menos de si, mas menos em si. Vocês estão me entendendo? Jesus Cristo mostrou como se faz na sua vida, que foi um exemplo. Verso 15 e verso 17, ele diz assim, porque eu vos dei exemplo, e como eu fiz, façam também. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então, queridos, esse é o nosso desafio. A obediência, ela está totalmente envolvida no discipulado. Nós sabemos como Jesus fez. Ele nos mostrou como é que ele fez. Ele nos deixou a palavra dele como direção para a nossa vida. Nós precisamos nos submeter. Essa é a nossa parte. Se render. Lembra que eu falei sobre se render? Quem lembra? Faz um esforcinho aí, que foi agora há pouco. Espero que amanhã a gente não esqueça, né? Ao decorrer da semana, nós precisamos nos render. Nós precisamos nos submeter. Ficar debaixo do que Jesus mostrou e fez por nós. Amém, queridos? Nós vamos tomar agora, eu queria pedir o pessoal da música que cantasse de novo aquela Eu Me Rendo, para a gente encerrar. Mas antes que eles venham aqui, enquanto eles estão vindo, vamos fazer aquilo que a gente tem praticado, algumas mensagens, de ficar 1 minuto bem quietinho, fecha os teus olhos agora. Fique 1 minuto aí pensando, não é ganhando tempo enquanto o pessoal da música vem não, mas pense em tudo aquilo que o Senhor falou essa noite com você, através da sua palavra. Fique 1 minutinho e pense, e coloque a sua vida na presença do Senhor.